Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas abordam os crimes sexuais contra a liberdade sexual, estupro de vulnerável, alterações na legislação e muito mais. As aulas são com o professor Alexandre Salim. Minhas caras amigas, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós estamos juntos aqui na TV Justiça enfrentando um dos temas mais instigantes dentro do nosso direito penal, os crimes sexuais. Originalmente, o nosso Código Penal, quando ele nasce, e isto vai até 2009, ele falava em crimes contra os costumes. E aí nós chegamos na primeira grande virada legislativa, em agosto de 2009. A partir de agosto de 2009, nós passamos a falar em crimes contra a dignidade sexual. Você tem que compreender, portanto, que lá na parte especial do Código Penal nós temos títulos e capítulos. O título é o gênero. Por exemplo, crimes contra a pessoa é o gênero. Dentro de vários capítulos, nós temos as espécies. Então, no gênero, crimes contra a pessoa, eu tenho espécies, capítulos, contra a vida, lesão corporal, crimes contra a honra, contra a liberdade. São todos capítulos do título pessoa. Aqui, nos crimes sexuais, da mesma forma, nós temos um título. Crimes contra a dignidade sexual, conforme a nomenclatura que lhe dá a Lei 12.015 de 2009. Na dignidade sexual, neste título, nós também temos vários capítulos. O primeiro capítulo fala da liberdade sexual. A liberdade que todos nós temos de escolher o parceiro e o momento. Ou seja, cada um de nós tem a liberdade de escolher com quem e quando vamos nos relacionar sexualmente. Isto é a liberdade sexual. Este é o capítulo 1º do título 6º da parte especial. Seguindo nesta lógica da sistematização da matéria dentro do Código Penal, nós temos um capítulo 1A, que foi incluído no final do ano de 2018 pela Lei 13.772. O capítulo 1A, que fala de uma intimidade sexual, a exposição da intimidade sexual. E este capítulo 1A cria um crime novo e inclui ao Código Penal o artigo 216-B. O crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Sabe aquele vizinho bisbilhoteiro? Aquele sujeito que pega o celular e filma por cima do muro? A sua vizinha que está em roupas íntimas? Aquele sujeito que pega o celular e grava o casal de vizinhos praticando sexo? Ele está incorrendo no crime do artigo 216-B. Mas não é só ele. Quem faz uma montagem sem autorização dos participantes de uma cena que envolva sexo também pratica o 216-B no seu parágrafo único. Nós vamos enfrentar o 216-B na nossa última aula aqui na TV Justiça, quando nós analisarmos todas as alterações que vieram recentemente relacionadas aos crimes sexuais, notadamente aquelas lá de 2018, com as duas leis, a de setembro, a 13.718, e depois a lei de dezembro, lá do dia 19 de dezembro de 2018, a lei 13.772. Então veja, nós temos um capítulo 1º, crimes contra a liberdade sexual. Temos um capítulo 1A, que fala da exposição da intimidade sexual. E nós chegamos a um capítulo 2º, que é o que nos interessa na nossa aula de hoje. O capítulo 2º que fala em crimes sexuais contra vulnerável. Os crimes sexuais contra vulnerável, eles são o 217-A, que é o estupro de vulnerável, o 218, que fala da corrupção de menores, o 218-A, que fala da satisfação da lascívia
mediante a presença de criança ou adolescente. O 218B, que fala do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. E nós temos hoje uma novidade com 218C, que fala da divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. Fala da divulgação de cena que faça apologia ou induza a prática de um estupro. Fala da divulgação de cena de nudez, de sexo ou de pornografia sem consentimento de quem? De direito, do interessado. Que fala, sobretudo, da prática da revenge porn. Lembra? Por que em inglês? Porque assim é conhecida esta prática no mundo inteiro, a revenge porn, que nada mais é do que a pornografia de revanche. Quando uma das partes, havia um casal, uma das partes, quando o casal se separa, acaba lançando na internet fotos, vídeos íntimos do casal. Esta prática da pornografia, da revanche, da vingança é criminosa. Ela configura o crime do artigo 218C no seu parágrafo 1º. Isto tudo nós veremos. Na nossa aula de hoje, interessa o primeiro dos crimes sexuais contra a vulnerável. Aquele mais importante pela sua grande incidência prática. E eu te falo isso como promotor criminal, atuando há 20 anos, enfrentando, acusando, denunciando estes crimes hediondos. É o estupro de vulnerável. Mais uma vez, você tem que trabalhar com um marco legislativo aqui. E este marco legislativo é a Lei 12.015, de agosto de 2009. Antes da Lei 12.015, o que nós tínhamos em termos de pessoa em situação de vulnerabilidade que era abusada sexualmente, era a combinação ou do estupro, 213, ou do atentado violento ao pudor, 214, que ainda havia até 2009, na sua combinação com o artigo 224 do Código Penal. O artigo 224 trazia a vítima menor de 14, a vítima doente mental e a vítima que não podia, por qualquer forma, oferecer resistência. Com a reforma penal de 2009 nos crimes sexuais, que adveio com a Lei 12.015, de agosto de 2009, além da revogação ao artigo 214, o então crime de atentado violento ao pudor, e nós sabemos, lá pela nossa primeira aula, que não houve abolício crimes do 214, que não houve abolício crimes do atentado violento ao pudor, por força do princípio da continuidade normativo típica. Então veja, a Lei 12.015 de 2009, ela revoga o 214, o então atentado violento ao pudor, ela revoga todo o 224, este tipo que fazia toda uma complementação, um tipo explicativo, complementava o que era a presunção de violência no caso da vítima vulnerável, menor de 14, doente mental ou que não podia oferecer resistência. E a mesma Lei 12.015 cria o tipo novo de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, que é o foco da nossa aula de hoje, está no artigo 217-A do Código Penal. Este crime não existia originalmente no Código Penal. Este crime passou a existir quando da Lei 12.015. Bom, aqui nós temos que iniciar falando do bem jurídico tutelado. Enquanto lá, no estupro 213, nós tutelamos de maneira ampla a dignidade sexual e de maneira estrita a liberdade sexual, a liberdade que todos temos de escolher o momento e o parceiro para as nossas relações sexuais, o artigo 217-A, lato sensu, continua protegendo a dignidade sexual. É o título. Todos os crimes sexuais tutelam a dignidade sexual, porque é o título, é o gênero.
Agora, estrito senso, o 217A também protege o desenvolvimento sexual sadio do menor de 14 anos. Não há nenhuma dúvida de que quando nós verificamos abusos sexuais em crianças ou adolescentes, se atenta e muito contra este bem jurídico estrito senso, chamado desenvolvimento sexual sadio daquela pessoa em situação de vulnerabilidade, em desenvolvimento. Ok? Então vamos lá. O que se protege aqui no 217A? Lato sensu, a dignidade sexual, e estrito sensu, o desenvolvimento sexual sadio do menor de 14 anos. Sujeitos. Quem são os sujeitos do crime do artigo 217A? Sujeito ativo e sujeito passivo. O crime, ele é comum. Se o crime é comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Isso significa, senhoras e senhores, que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. E o sujeito passivo, também qualquer pessoa, homem ou mulher, desde que vulnerável. Repito, o crime de estupro de vulnerável, o crime que está no artigo 217A do Código Penal, é, portanto, um crime bicomum. O que é isto, crime bicomum? Ele tem como sujeito ativo qualquer pessoa e como sujeito ativo também qualquer pessoa, homem ou mulher. No caso da vítima, homem ou mulher, desde que vulnerável. E aí nós ingressamos no estudo da vulnerabilidade. Quem é o vulnerável para fins penais aqui nos crimes sexuais? Bom, nós temos no caput do artigo 217A o primeiro grupo de vulneráveis, o menor de 14 anos. O primeiro grupo de vulneráveis, menor de 14. E depois, no parágrafo 1º do mesmo artigo 217A, nós temos os outros dois grupos de vulneráveis. Nós temos o doente mental, ou seja, aquele deficiente mental que não tem como expor o seu ato, o seu discernimento de maneira válida. E ainda, atenção, aquele que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Então vamos de novo. Se nos perguntarem quem é vulnerável para fins penais aqui nos crimes sexuais, menor de 14, doentes mentais ou aqueles que não podem, por qualquer meio, oferecer resistência. Então, mais uma vez, você já sabe como nós trabalhamos aqui, eu vou pegar o meu próprio livro, o meu volume 2 das minhas sinopses de direito penal, junto com o colega Marcelo André, e vou ler às senhoras e aos senhores o que diz o artigo 217A, tanto no caput quanto no seu parágrafo 1º. Diz assim o Código Penal, abre aspas, 217A, estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Nós já vamos enfrentar o tipo objetivo. E aí vem o parágrafo 1º e complementa. Diz assim, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Depois nós continuamos a leitura. Por ora, ficamos então no caput e no parágrafo 1º do artigo 217A do Código Penal. O caput nos traz o primeiro grupo de vulneráveis, menor de 14. E o parágrafo 1º nos traz os outros dois grupos, dos doentes mentais e daqueles que não podem, por qualquer causa, oferecer resistência.
E eu quero lembrá-los aqui do golpe Boa Noite Cinderela. Pensa comigo. Imagina que a moça está na festa, alguém se aproxima, oferece uma bebida para ela, mas a bebida está batizada. Se coloca um sonífero, se coloca uma substância que faz com que a moça apague na boate. Este golpe, conhecido no mundo do direito penal, na prática onde eu trabalho como promotor, como Boa Noite Cinderela, vai configurar estupro de vulnerável. Se aquela menina não pode, por qualquer causa, oferecer resistência. Então, se coloca uma substância na bebida dela, ela ingere a substância e apaga. Se aproveitando disso, alguém se aproxima e manipula a vagina dela. Nós temos estupro de vulnerável consumado. Então lembra, uma pessoa maior e capaz pode ser vítima de um estupro de vulnerável? A resposta certamente é sim, claro que pode. Nós conversamos na nossa aula passada sobre a violação sexual praticada mediante fraude. Lembra do estelionato sexual? E eu te dizia situações que nós encontramos na nossa atividade de promotor na prática. Pensa comigo no caso do médico ginecologista. Uma coisa é, o médico mente para a paciente que precisa fazer um certo exame, um certo toque. Mas, na verdade, seria um exame totalmente desnecessário. O médico está excitado, na realidade, fazendo aquele exame. Isto é violação sexual mediante fraude. Outra situação completamente diferente é o caso do médico que dopa a paciente. Nós temos casos públicos e notórios, aliás, um deles tão notório, tão público, que virou tema de minissérie na televisão, em que um médico sedava as suas pacientes e, enquanto a paciente estava sedada, estava inconsciente, abusava sexualmente dela. Ele satisfazia a própria lascívia, abusando sexualmente de uma paciente sedada e que, portanto, não tinha como oferecer resistência. Esta vítima, esta mulher é maior e capaz, mas ela naquele momento não podia oferecer resistência. Então ela foi vítima de estupro de vulnerável e não de violação sexual mediante fraude. Se a vítima, ela consegue oferecer resistência, mas ela é enganada pelo autor, beleza, violação sexual mediante fraude, artigo 215, estelionato sexual. Agora, se a vítima não consegue, por qualquer causa, oferecer resistência, ela foi agredida, ela está amarrada, ela foi sedada. O crime é de estupro de vulnerável. Então veja, a vítima não precisa necessariamente ser sempre o menor de 14 ou doente mental. A vítima pode ser uma pessoa maior e capaz, desde que não consiga, por qualquer causa, oferecer resistência. E muita atenção, porque muitos pensam somente no golpe Boa Noite Cinderela. Calma lá! Pode ser que a própria vítima tenha se drogado. Pode ser que ela queira tomar todas. A vítima, então, naquela festa se embriaga. Ela enche a cara, ela se droga e ela apaga no sofá. Bom, isto não autoriza ninguém a tocar nela sem a vontade dela. Ainda que não tenha sido um Boa Noite Cinderela, ou seja, alguém coloca a droga na bebida dela. Ainda que tenha sido ela mesma, a vítima, a ingerir a droga, o álcool, a substância, ela queira se drogar, se ela ficar inconsciente em face disso, ninguém está autorizado a tocá-la. Eu trabalhei em um caso, em uma conhecida casa noturna do Rio Grande do Sul, em que o fato foi captado por 2 câmeras de vigilância. A menina aparece se divertindo na festa, bebendo, até que ela está cambaleando, nitidamente embriagada. Ela encontra um canto escuro onde tem um sofazinho e cai.
apaga no sofá. Chega o bacana, olha para os lados, não vê ninguém, acha que não está sendo vigiado, mas tem uma câmerazinha. Ele se aproxima e coloca a mão na vagina daquela moça. Este rapaz praticou estupro de vulnerável. Bom, e o consentimento, professor? E o consentimento? Eu te cito um caso que eu enfrentei em audiência. Pensa aí como é que você reagiria. Nós estamos acusando um rapaz porque manteve relação sexual com uma menina de 12 anos. A menina, inclusive, já tinha até um filho com o rapaz. Se eu não estou enganado, aos 14 ela já deu à luz. Mas praticava sexo desde os 12. Chegamos no dia da audiência de instrução e julgamento. Vamos ouvir a vítima, então com 14 anos. Esta menina, ela chega com a criança no colo, se senta na nossa frente e começa a falar. Aí ela olha para mim e diz assim, o senhor que é o promotor? Eu digo, sim, sou eu, senhora. Por quê? Aí ela diz, por que o senhor está fazendo isto com o meu marido? Eu disse, olha, senhora, não sou eu, é a lei que está dizendo que isto é crime de estupro de vulnerável. Afinal de contas, a relação sexual entre vocês aconteceu, segundo a senhora mesmo confessou, quando a senhora tinha 12 anos. Isto é crime para a lei. Aí diz ela, mas doutor, o senhor vai estragar a nossa vida. Doutor, ele é o pai do meu filho. Doutor, ele é o meu marido. Doutor, ele é o amor da minha vida. Doutor, eu sempre consenti. Então vem a questão do consentimento. Se a vítima consente, o que nós faremos? Se a vítima consente, ainda assim haverá o crime? Bom, antes de nós respondermos sobre o consentimento, ponha na tela o nosso primeiro quiz, por favor, que trata do vulnerável. Vamos a ele. Eu te trago este primeiro quiz que diz assim: o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Letra A. Só pode ser praticado mediante violência contra a pessoa. Letra B. Tem como vítimas somente os menores de 14 anos. Letra C. Tem como vítimas somente os doentes mentais. Letra D. Pode ter como vítima a pessoa maior e capaz? Você, tenho certeza, já sabe da resposta. A resposta é Dinamarca. Coloque na tela. Olha lá. Pode ter como vítima pessoa maior e capaz. Por quê? Como eu te disse, o vulnerável não precisa necessariamente ser o menor de 14 ou o doente mental. O vulnerável pode ser aquele que está vulnerável por ocasião do fato, mas amanhã acorda bem, com uma ressaca enorme, mas acorda bem. O vulnerável pode ser pessoa maior e capaz, desde que não possa, por ocasião do fato, oferecer resistência. Vem comigo para a tela de novo, põe na tela para mim. A letra D, pode ter como vítima a pessoa maior e capaz. Por que a letra A está errada? Só pode ser praticado mediante violência contra a pessoa. Porque, minhas amigas e meus amigos, o estupro de vulnerável, ao contrário do estupro 213, pode ou não ser praticado mediante violência ou grave ameaça. A violência e ou a grave ameaça não estão no tipo penal como elementos daquele crime. Vem comigo para a tela, de novo. Por que a letra B está errada? Tem como vítima somente os menores de 14, eu já aproveito e te mostro a C. Tem como vítima somente os doentes mentais. Porque, como nós vimos, são 3 os grupos de vulneráveis. É o menor de 14, mas não somente ele. É o doente mental, mas não somente ele. É aquele que não pode oferecer resistência, mas não somente ele. Joia? Gabarito, então, como nós vimos, letra D. Então lembra, são 3 os grupos de vulneráveis. Menores de 14, doentes mentais
e quem, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. E eu torno a te perguntar, e quando há consentimento? Como neste caso em que a moça, que na prática do fato tinha 12 anos e diz, mas eu queria. Doutor, promotor, eu consenti. Surge aqui uma discussão. Nós temos duas posições a respeito da vulnerabilidade ser absoluta ou relativa. Existem autores que se manifestam pela possibilidade de relativização da vulnerabilidade. Ou, se nós preferirmos usar o termo mais moderno, relativização da presunção de violência. Quando sustenta-se para esta primeira posição? Quando a vítima consente. Quando sustenta-se para essa primeira posição? Quando a vítima já teve relacionamento sexual anterior. Quando sustenta-se para esta primeira posição? Quando a vítima tem relacionamento amoroso com a gente. Então, ou ela consente, ou ela já praticou sexo anteriormente, ou ela tem uma relação amorosa com a gente. Nesses casos, há uma posição sustentando a possibilidade de relativizar esta vulnerabilidade. De relativizar esta presunção de violência. Não seria uma presunção absoluta de violência, mas relativa. Existem autores e decisões mais antigas dizendo que sim, a vulnerabilidade pode ser relativizada. Tudo passa pela análise do caso concreto. Se naquele caso concreto nós temos uma moça que, não obstante tenha 13 anos, mas já tem experiência sexual anterior, poderia haver a relativização. Se naquele caso concreto nós temos uma moça que, não obstante tenha 13, consentiu, poderia haver a relativização. Se naquele caso concreto, como no meu processo citado anteriormente, nós temos uma moça que consentiu com a prática do ato sexual, poderia haver a relativização. Esta, senhoras e senhores, é a primeira posição, é uma das posições. Agora, não é mais a posição dos tribunais superiores e não é mais a posição majoritária. Os tribunais superiores, notadamente o STJ, porque isto passou por um recurso repetitivo de controvérsia e a matéria depois foi sumulada, vem dizendo que esta presunção de violência é absoluta, que esta vulnerabilidade da vítima não pode ser relativizada. E eu começo te lendo o que diz o STJ neste recurso repetitivo da controvérsia. Peguei de novo o meu livro no volume 2, eu estou abrindo agora, aqui, te lendo o que diz o STJ no tema 918, um recurso repetitivo da controvérsia. E lembra, quando nós temos um repetitivo, ao final do julgamento é exarada uma tese jurídica. E a tese, neste caso, diz o seguinte, abre aspas, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Precedente da terceira sessão do STJ, que reúne as duas turmas criminais, a quinta e a sexta, recurso especial 1480881. O STJ, portanto, nesta primeira decisão, vai dizer, não pode haver relativização. O STJ vai dizer, esta presunção de violência é absoluta. Esta vulnerabilidade é absoluta também, não pode ser relativizada. Depois desta decisão da terceira sessão,
Depois deste recurso repetitivo da controvérsia tema 918, reforçando o seu entendimento, o STJ vai sumular a matéria e vai exarar a súmula 593. 593. Vamos ver o que diz a súmula 593? Abre aspas. Ela vai dizer o seguinte. STJ 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com a vítima. Fecha aspas. Eu te leio de novo, então, a súmula 593 do STJ. Abre aspas. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. Você está vendo? Menor de 14. Onde é que estão os outros dois grupos de vulneráveis? Não estão na súmula. Vírgula. Sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com a gente. Fecha aspas. Esta é a súmula 593 do STJ. Então veja, seja no recurso repetitivo da controvérsia, tema 918, seja na súmula 593 STJ, o que nós temos ali é uma presunção absoluta de violência. O que nós temos ali é uma absoluta vulnerabilidade da vítima, que não pode ser relativizada no caso concreto. Esta é a segunda posição. Ela é unânime? Não, porque parcela da doutrina admite a relativização, no caso do consentimento, notadamente no caso do consentimento. Agora, não é a posição majoritária. O que tem prevalecido hoje, notadamente nos tribunais superiores, é a impossibilidade de relativização. O tema, ele se torna ainda mais complexo e traz ainda mais discussão se nós pensarmos em dois adolescentes. Eu quero que você pense que o menino tem 13 e a menina tem 13, são namorados e descobrem o sexo juntos. Se ele tem 13, ele é vulnerável, porque é menor de 14. Se ela tem 13, ela é vulnerável, porque é menor de 14. Então você teria aqui um rapaz com 13 se relacionando sexualmente com uma menina com 13. Como é que nós resolvemos este caso? Bom, para o STJ, súmula 593, esta presunção de violência é absoluta. Não poderia haver a relativização. Ele, o rapaz, seria autor de um ato infracional, porque veja, aqui nós temos a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, um ato infracional de estupro de vulnerável em que a menina é vítima. E a menina seria autora de um ato infracional de estupro de vulnerável em que ele, rapaz, é vítima. Ambos seriam autores e vítimas ao mesmo tempo. Ambos seriam autores e vítimas ao mesmo tempo. Então veja, se nós temos dois adolescentes com 13 anos praticando sexo, a solução que passa a partir da interpretação da súmula 593 STJ é a seguinte: ambos são autores e vítimas de atos infracionais de estupro de vulnerável ao mesmo tempo. Tá? Isto é unânime? Não é, mas é a posição dos tribunais superiores. Notadamente, é a posição do Superior Tribunal de Justiça. Agora, meus amigos e minhas amigas, reforçando ainda mais esta ideia de que a presunção de violência é absoluta, vem o legislador. Com a Lei 13.718, o legislador, com a Lei
de setembro de 2018 a 13.718 e faz o quê? Inclui ao crime do artigo 217-A um parágrafo 5º. Reforçando ainda mais esta ideia de que a vulnerabilidade é absoluta. Então, mais uma vez, eu vou pegar o meu próprio livro aqui, o volume 2, e vou te ler o que consta no novo parágrafo 5º do artigo 217-A do Código Penal. Estupro de vulnerável. O parágrafo 5º, ele foi acrescentado ao Código Penal pela Lei 13.718 de setembro de 2018. O parágrafo 5º diz assim, abre aspas, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Vamos de novo. Abre aspas, parágrafo 5º do artigo 217-A, incluído ao Código Penal pela Lei 13.718. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relação sexual anteriormente ao crime. Fecha aspas. Independentemente do consentimento ou do fato de ela ter mantido relação sexual antes do crime. Este novo parágrafo 5º reforça ainda mais a ideia de que a presunção de violência é absoluta, de que é irrelevante o consentimento. Vamos ao nosso próximo quiz. Vem comigo para a tela. Neste quiz, eu te pergunto o seguinte. No caso do crime de estupro de vulnerável, o consentimento da vítima, letra A, exclui a tipicidade. Letra B, exclui a ilicitude. Letra C, é irrelevante. Letra D, exclui a culpabilidade. Eu tenho certeza que você marcou é irrelevante. Ponha na tela aí. O nosso gabarito é a letra C. O nosso gabarito é Canadá. Lembrando que, conforme prevalece, nós temos um conceito tripartido de crime. O conceito finalista tripartite. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. E eu estou te apresentando aqui alternativas. Põe na tela para mim, por favor. Alternativas que falam em exclusão da tipicidade, exclusão da ilicitude, ou exclusão da culpabilidade. Todas elas erradas. Por quê? Primeiro, porque nós temos o recurso repetitivo da controvérsia, tema 918 no STJ. É irrelevante o consentimento da vítima. Em segundo lugar, por quê? Porque nós temos a súmula 593 do STJ, que diz que é irrelevante o consentimento da vítima. E em terceiro lugar, reforçando toda esta jurisprudência do STJ, nós temos o legislador, que inclui ao Código Penal, que inclui ao artigo 217-A, que inclui ao crime de estupro de vulnerável, um parágrafo 5º. E este parágrafo 5º vai dizer, é irrelevante o consentimento da vítima, senhoras e senhores. Portanto, cada vez mais perde força a posição que diz pode relativizar, que a presunção de violência é relativa, cada vez mais perde força, seja em face da jurisprudência mais atual do STJ, seja hoje por força da lei. A lei, o parágrafo 5º do artigo 217-A do Código Penal diz com todas as letras, é irrelevante o consentimento da vítima. Isto significa que nós vamos trabalhar aqui com este sentido, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores e conforme hoje o legislador, a lei, a presunção de violência é absoluta. A vulnerabilidade é absoluta. E veja, não é só do menor de 14 mais. Por quê?
Porque agora a legislação fala no caput e nos parágrafos, inclusive o primeiro. Você se deu conta disso? Quando o STJ ele fala nesta presunção absoluta de violência, ele cita, tanto no recurso repetitivo da controvérsia, quanto na súmula 593, ele cita só o menor de 14. Dos 3 grupos de vulneráveis, o STJ cita só o menor de 14. Nada fala sobre o doente mental ou aquele que não pode, por qualquer causa, oferecer resistência. Só que agora vem o legislador e diz que é irrelevante o consentimento da vítima ou o fato de ela ter mantido relação sexual anteriormente, se ela está no caput, menor de 14, ou se ela está no parágrafo 1º, doente mental ou quem não pode, por qualquer causa, oferecer resistência. Portanto, esta presunção absoluta de violência, esta absoluta vulnerabilidade, segundo a própria legislação hoje, ela vale para o menor de 14, ela vale para o doente mental e ela vale para aquele que não pode oferecer resistência por qualquer meio. Ela vale para toda e qualquer hipótese de vulnerabilidade, tá? Bom, vou pegar mais uma vez o artigo 217-A e vou te ler o caput. Diz assim, abre aspas, 217-A, estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Você viu que não estão aqui a violência e ou a grave ameaça? Eu vou te ler de novo. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E deu pra bola. Este é o crime de estupro de vulnerável. Esta é a descrição do 217-A. Caput. Então veja, a violência e ou a grave ameaça não são elementares típicas. Ao contrário do crime de estupro 213. O estupro 213, ele só existe se houver violência e ou grave ameaça. Se a vítima é vulnerável, senhoras e senhores, o crime é de estupro de vulnerável. Basta que a vítima seja vulnerável, o crime é de estupro de vulnerável, com ou sem violência. E eu te cito a minha experiência de 20 anos como promotor criminal e de outros 3 antes destes 20 como delegado de polícia. Muitas vezes, na maioria das vezes em que nós temos estupro de vulnerável, não tem violência. Não tem violência porque o abusador, ele é das relações da vítima. O abusador é o pai, o abusador é o padrasto, é o tio, é o vô, é o irmão. O abusador é o amigo que frequenta a casa. O abusador é o vizinho. O abusador se vale desta confiança, desta proximidade para praticar o crime contra a pequena e ingênua vítima. É uma criança que não tem consciência daquela prática criminosa. É uma criança que só vai se dar conta que não se brinca daquela forma, que o vô não pode fazer o que fez quando ela já tem uma certa maturidade. Só que aí, pessoal, já se passaram anos de abuso. Anos de abuso. Então veja, o fato de este crime sexual chamado estupro de vulnerável ter sido praticado sem violência ou grave ameaça não o desqualifica. Não haverá estupro 213 porque teve violência ou ameaça. Não. Se a vítima é vulnerável, nós continuamos trabalhando com o crime de estupro de vulnerável. Mas, professor, não é justo ter violência e ser a mesma pena? Claro que não. Por isso a jurisprudência orienta o seguinte: se não tem violência / grave ameaça e estão favoráveis às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena fica no mínimo ou próximo ao mínimo.
Se nós temos, no entanto, violência ou grave ameaça, ou seja, nós temos circunstâncias negativas, circunstâncias que vão negativar o artigo 59 do Código Penal, vamos lembrar: culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. São as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Se nós temos violência e ou grave ameaça, a diferença é que o crime se mantém o mesmo, mas a pena base será exasperada. Quando o juiz for fixar a pena base e enfrentar aquelas 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ele vai levar isto em conta. Houve violência e ou grave ameaça. Vamos aumentar a pena base. Agora, o crime permanece exatamente o mesmo. Então lembra, o estupro 213 só pode ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, o estupro de vulnerável 217-A do Código Penal pode ser praticado com ou sem violência ou grave ameaça. O crime é o mesmo. O fato de existir violência ou grave ameaça aumenta a pena. Só isso. E mais, é um crime praticado mediante conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Isto significa que nós temos que retomar aqueles conceitos que vimos lá na primeira aula. Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. Isto é conjunção carnal. Então veja, o estupro de vulnerável se consuma na primeira modalidade, conjunção carnal, quando da introdução do pênis na vagina. Ainda que de forma incompleta, parcial, ainda que não exista ejaculação ou orgasmo, não precisa de nada disso. É quando da introdução do pênis na vagina. Ponto. Ainda que parcialmente. Agora, na modalidade ato libidinoso, você tem que lembrar o que é ato libidinoso. Ato libidinoso é aquele que, requisito subjetivo, visa a satisfação da lascívia. E, requisito objetivo, ofende uma moral sexual média que paira na sociedade. Olha o conceito de homem médio. O que a sociedade entende como obsceno, como libidinoso. Você tem que reunir esses 2 requisitos, um subjetivo e outro objetivo, para dizer existe ato libidinoso. Há atos libidinosos que são óbvios, como um sexo anal, sexo oral ou os toques libidinosos no corpo da vítima, na vagina, no pênis, nas nádegas, nos seios. Agora, não esqueça que a jurisprudência mais moderna, não esqueça que a doutrina mais moderna vem dizendo que não há necessidade mais do contato físico. Não há necessidade do toque no corpo da vítima. Não há necessidade que o ofensor toque o corpo da ofendida. Lembra da contemplação lasciva. Eu te falei na primeira aula em um caso em que um homem maior e capaz leva uma menininha de 9 anos para o motel. Faz a menininha tirar a roupinha dela. Quando a menininha está nua, ele se masturba. Ele não toca na menininha, ele se toca. Isto chegou no STJ e o STJ disse: é ato libidinoso e caracteriza estupro de vulnerável. É a contemplação lasciva. E eu te falei ainda do estupro virtual. Já existem condenações em que o autor está em um local na frente do seu computador e a vítima está em outro local na frente do computador dela. Um homem maior e capaz faz com que um rapaz, um menino que tem 10 anos, mostre o pênis, manipule o pênis neste ambiente virtual. Este fato verídico configurou, numa condenação em primeira instância, estupro de vulnerável virtual. Ou seja, não há mais necessidade de contato físico. Esse tipo de decisão ou de doutrina é ultrapassada conforme os últimos julgados e os últimos comentários doutrinários.
Joia? Lembra então, o estupro de vulnerável se consuma na modalidade de conjunção carnal com a introdução do pênis na vagina da vítima, ainda que parcialmente. Agora, na modalidade de ato libidinoso, se consuma quando da prática do ato libidinoso, seja ele qual for. Se o ato libidinoso é introduzir o pênis no ânus da vítima, com a introdução, ainda que parcial. Se o ato libidinoso é tocar o corpo da vítima com o toque, tudo bem, com o toque. Se o ato libidinoso é contemplar lascivamente a vítima, com a contemplação. Com a prática do ato libidinoso. Tá? O estupro de vulnerável também traz qualificadoras. Circunstâncias mais reprováveis que acabam aumentando a pena, trazendo um novo mínimo e um novo máximo. Essas qualificadoras, elas são, em primeiro lugar, se da conduta resulta lesão grave para a vítima vulnerável. E em segundo lugar, se da conduta resulta morte. Portanto, se a vítima, em face da conduta do autor, ela sofre lesão grave ou ela morre, o crime de estupro de vulnerável está qualificado. Há um novo mínimo e há um novo máximo. E aí nós temos que lembrar da hediondez. Vejam que os assuntos vão se linkando. Nós temos que lembrar da hediondez, porque o estupro de vulnerável é sempre crime hediondo. Ainda que na forma simples. Cuidado com as pegadinhas. O estupro de vulnerável, ele é sempre crime hediondo conforme artigo 1º da Lei 8072 de 90. Mesmo que a vítima não morra, mesmo que a vítima não sofra lesão grave. O estupro de vulnerável é sempre crime hediondo, na forma simples e também nas formas qualificadas. Vamos ao nosso terceiro quiz? Vem comigo para a tela! Nosso terceiro quiz. Eu te trouxe a seguinte questão. A hediondez, no caso do crime de estupro de vulnerável. Letra A. Somente existe se a vítima for morta. B. Somente existe se a vítima sofrer lesão grave. C. Existe tanto na forma simples quanto na forma qualificada. E letra D. Somente existe quando a vítima for doente mental. Com certeza você respondeu Canadá, letra C. Vem comigo para a tela, a letra C é o nosso gabarito. Como eu te disse, não há necessidade que a vítima morra, sofra lesão grave ou mesmo seja doente mental. O crime de estupro de vulnerável é sempre hediondo, em todas as suas formas, simples ou qualificadas. Aliás, nós temos que lembrar que existem 3 crimes sexuais que são hediondos. Só 3 sexuais hediondos. É o estupro 213, é o estupro de vulnerável 217A e é o 218B, o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, 218B, que, aliás, nós veremos na nossa próxima aula. Não esqueçam, por fim, que a ação penal, aqui no estupro de vulnerável, é sempre pública incondicionada. Não há necessidade de representação. Aliás, com a Lei 13.718 e a nova redação que lhe deu ao artigo 225 do Código Penal, todos os crimes sexuais hoje são processados por ação penal pública incondicionada. Tá bom? Como sempre, foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês. Eu sou o professor Alexandre Salim, você me encontra no Instagram como @Prof. Alexandre Salim. Até a próxima aula, bons estudos e aquele abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br
ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.